Deus quer te levantar como profeta, mas não é para massagear a lepra de ninguém. É para ser profeta e dizer para o irmão: irmão, eu te amo, mas está errado. Tenhamos a dificuldade, se arrependa, levante a mão para Deus e peça: Senhor, eu arrumei, mas tem misericórdia, meu Pai, eu pequei, me abençoa. Que conta até quando o Senhor está no teu quarto e faz os teus planos, o Deus desse homem fala para ele. Negócio seu, Deus vai te abençoar, tá? Através da sua vida, muitas pessoas virão. Receba a cura, meu irmão. Diga, em nome de Jesus. Amém. Agora! Olá, queridos, sejam bem-vindos ao programa Libertos pela Palavra. Como é bom poder passar aqui e falar com você e te convidar para ficar aí atento, porque tem um programa ótimo para você, ministração da palavra, louvores, eu tenho certeza que vai falar fortemente ao teu coração. Vamos lá, chama toda a família, vem assistir, vem estar conosco. No final, fica por aí, porque no final nós vamos voltar e vamos orar por você. Que Deus te abençoe.
Quero convidar o Rafael aqui. Ele vai nos trazer a palavra de Deus. Eu fui precoce, mas o Rafael está sendo mais precoce que eu. Aos 25 anos, 26 anos eu pregava. Ele já prega aos 20. Então está precoce. Eu fui precoce, mas ele está mais do que eu. 20 não. Eu me converti depois de 20. Como é que eu pregava antes de 20? Então ele é precoce. Então ela já me corrigindo, gente. Mulher, meu irmão, não deixa passar nada. Aí dessa vez elas erraram, todas as duas. Aí é filha, aí Deus me deu outra. A nora ali também, agora se junta a elas. As três, ó. A filha, a nora e a esposa. Olha lá, ela olhando. Tendo as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala-nos essa noite. Fala aos nossos corações, que a tua palavra seja forte dentro de nós. Pai, usa o Rafael com autoridade, com graça, com poder, com ousadia. Ó Deus, e mexe conosco, mexe com o nosso espírito, Senhor, dentro de nós. No nome de Jesus. E prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Eu repreendo toda a força do mal, todo o atrapalhar das trevas, seja repreendido. Flui o teu espírito, Deus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Paz do Senhor a todos, boa noite. É motivo de muita ansiedade estar aqui. Mas é normal. É uma grande missão que me foi dada, que é trazer a palavra de Deus. Mas além da ansiedade, eu estou alegre porque eu vou poder falar de Deus e falar um pouco do que eu sinto. E sem demorar muito, vamos abrir lá em Lucas capítulo 7. Versículo 1 mesmo. Lucas 7, versículo 1. Vamos lá? 7, versículo 1, Lucas. E, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e esse mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos, pois, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo antes enfermo. Amém. Jesus, sou totalmente dependente de você, Jesus. Pai, cubra minhas imperfeições com a tua glória, Pai, com a tua imagem, Pai. Pai, que não seja eu aqui, seja apenas um reflexo, Pai, seu, que seja apenas um espelho que reflita a imagem da tua glória, Pai. Amém. Para começar, eu vou contar um pouco dessa história e eu quero ler os versículos novamente e eu vou explicando para vocês o que Deus colocou no meu coração.
Jesus, ele estava saindo do Sermão da Montanha e estava andando pelo lugar. E o servo de um certo centurião chegou a ele. Não, um servo de um certo centurião estava enfermo. O centurião mandou os anciões ir lá falar com Jesus, pedir para Jesus a cura. E quando eles chegam em Jesus, eles começam a rogar muito Jesus. Mas eu quero ler novamente o versículo 2 e o versículo 3 para eu te explicar um negócio. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Enquanto ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Eu expliquei que o servo de um centurião naquela época do governo romano, o governo romano era dividido em legião, corte e centurião e século. A legião 6.000, a corte 600 e o século 6 grupos de 100. Era assim. E esse cara era um centurião. E os estudiosos afirmam que ele era um centurião diferente, um pouco atípico. Por quê? Além dele ter edificado a sinagoga, que os anciãos dele estavam falando com Jesus, ele também era temente a Deus. Estudiosos dizem isso, que ele cria em Deus, já antes de ter com Jesus. E algo que me saltou nessa mente quando eu li esse segundo e esse terceiro versículo foi: a relação de um servo com um centurião naquela época não era assim. Se você parar para perceber na história, nos livros de história, você vai perceber que a relação de um senhor com seu servo nunca foi tão pacífica, nunca foi tão amorosa, a ponto de um centurião estimar muito esse servo, um centurião amar muito o servo. Estudos afirmam que a relação de um senhor com o servo nos tempos antigos chegava a ser cruel em alguns casos, na grande maioria deles. Então a primeira coisa estranha que a gente acha aqui é que o centurião gostava do servo e que o servo estava doente, mas foi o centurião que rogou Jesus. E quando eu li isso, uma coisa me saltou na cabeça: aqueles que eu me importo, aqueles que são os meus, aqueles que eu tenho estimativa, que eu amo, o que será que eu tenho feito por eles? Você tem rogado a Jesus pelos seus entes queridos, pelos seus parentes, ou até pelos seus amigos? Qual é a nossa ação? Qual é o nosso ato? Porque certo é, todos aqui, ou a grande maioria de nós, temos alguma pessoa próxima que precisa de Jesus. É quase certo que você conhece alguém, ou quando eu falei isso, o nome de alguém saltou na sua cabeça. Ou se você não for essa pessoa que precisa de um centurião. E o que a gente tem feito? E outra coisa que eu reparei nesses dois versículos é que para um centurião ter essa tamanha estimativa por esse servo tinha que ser um servo exemplar, tinha que ser um servo muito bom. E Deus foi colocando na minha mente, e eu me coloquei no lugar do servo. E eu pensei assim: Deus, eu quero servir você com tanto amor, tão bem, que o Senhor tome as minhas lutas para você. Porque essa é uma verdade. Quando nós servimos o Senhor com o nosso coração, as nossas lutas são as lutas de Deus. Quando nós servimos o Senhor com amor, com o coração verdadeiramente, é tudo na mão dele. E a gente precisa entender isso. O primeiro passo para ser um servo é você ter amor. E na hora que você estiver doente, o seu centurião vai rogar por você. E outro, eu vou ler o versículo 3 novamente, algo que eu reparei nesse versículo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo.
ele ouviu falar de Jesus. Ele somente ouviu falar de Jesus. E isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente para ele ir atrás de Jesus. Agora, para a gente, o quanto você precisa para seguir Jesus? O quanto Jesus precisa te mostrar para você seguir a Ele? Será que precisa vir alguém aqui e revelar o número da sua identidade, o seu CPF, o seu cartão de crédito, para você poder acreditar? Ou basta apenas uma palavra, basta apenas uma sílaba, basta apenas um gesto para você seguir Jesus, você escutar Jesus, você crer em Jesus? Porque a própria Bíblia vai dizer isso: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, muitos de nós hoje, às vezes até eu admito, somos como Tomé, só acreditamos como vemos Jesus com a mão furada na nossa frente ou falando alguma coisa acerca de nossa vida. Nós temos que entender que o Evangelho não é isso. A grande base no Evangelho é a fé. E nós temos que saber, entender que ouvir, quando você ouve a voz do seu pai, você entende: esse é meu pai. Quando você ouve a voz de Jesus e você não atende, quer dizer que você ainda não se tornou filho. Você tem que tomar o seu lugar de servo, de filho. Você tem que tomar o seu lugar. E você entender que basta apenas uma palavra do pai e o filho atende. Agora vamos para o versículo 4 e para o versículo 5. Eu vou ler novamente. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Agora os anciões do centurião vão lá tentar convencer Jesus. Eles começam, e a Bíblia vai dizer que eles rogaram-lhe muito. Quer dizer então que eles ficaram perturbando Jesus. Jesus, ele precisa, Jesus. Ficaram enchendo o saco de Jesus. E eles falaram algo interessante: é digno que ele faça isso, porque ele mesmo edificou a sinagoga. Sabe, senhoras e senhores, quando a gente faz sem querer receber algo, lá na frente Jesus vai ver. Sabe quando a gente faz a obra de coração? Sabe quando a gente faz a obra por amor? Chega um momento lá na frente em que não é porque a gente mostra, não é porque a gente quer mostrar. Você fez numa época e Jesus lá na frente vai ver isso. Mas outra coisa que eu quero falar sobre isso: rogaram-lhe muito. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele foi. Jesus foi, Jesus não falou nada. Jesus foi. Às vezes a gente roga a Jesus, a gente ora, a gente faz propósito, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente fica esperando uma resposta enorme de Jesus, espera uma resposta extravagante de Jesus, mas Jesus simplesmente vai. Você tem que entender que muitas das vezes Jesus não vai fazer descer fogo do céu, vai fazer você ressuscitar, vai fazer alguém ressuscitar. Ele simplesmente vai. Muitas das vezes Jesus não precisa de grandes coisas. Ele precisa que você rogue a Ele e que você veja Ele indo. Que nós tenhamos um coração como esse. Um coração de centurião que amou o servo, que era algo atípico, porque Jesus está falando também no Sermão da Montanha que é muito fácil a gente amar aqueles que nos amam. É muito fácil. Agora ama quem te odeia. É muito fácil. É muito fácil você ajudar aquela pessoa que já te ajudou, mas ajuda quem te chutou. E essa é a base da história do centurião, porque o servo, na verdade, ele era escravo de uma terra tomada de Roma. Tecnicamente, os dois eram inimigos. Tecnicamente, os dois não batiam, não eram compatíveis.
Mas sabe qual foi a resposta de um coração cheio de Deus, cheio de fé? Amor. O que você tem feito com aquela pessoa que uma vez te magoou? O que você tem feito com aquela pessoa que uma vez falou mal de você? O que você tem feito por aquela pessoa que você sabe que não gosta de você? E era mais ou menos isso que Jesus estava falando um pouco antes dessa passagem. O que você faz pelo reino, Deus faz por você. O que você edifica hoje, Deus faz por você lá na frente. E vamos para o versículo 6 agora. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, e dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Sabe o que esse versículo quer nos dizer? Que o centurião edificou, o centurião era temente a Deus, o centurião era uma pessoa boa, ele tinha amigos, ele amava quem odiava ele amava quem ele devia odiar. Mas sabe como ele se viu? Indigno. E o evangelho hoje tem que partir disso. Por mais que você faça muita coisa para Deus, por mais que você faça um monte de coisa, você trabalhe na casa do Senhor, você evangelize alguém na rua, você nunca vai se tornar digno. Você tem que reconhecer isso. E nós temos que entender que foi isso que foi chamando a atenção de Jesus no centurião. Ele se viu indigno perante tudo aquilo que ele já fazia. Que você parar para olhar, a sinagoga é algo muito importante para o povo naquela época. Não importa o tamanho do que você tenha feito, seja ela uma boa ação, uma má ação, seja você a melhor pessoa, seja você a pior pessoa, sabe o que a melhor pessoa e a pior pessoa têm em comum? Nenhum dos dois é digno. Sabe o que o assassino que matou 60, 70, 80, 90 tem em comum com você que está sentado aqui hoje? Nenhum dos dois é digno. Sabe aquele cara que você... Caraca, esse cara tinha que morrer, cara. Esse cara que foi e acabou com um monte de coisa, destruiu. Ele não é digno e nem você. Nós temos que entender qual é a nossa posição. No geral, ninguém é digno. Nós nunca vamos ser dignos. Por mais que a gente faça muita coisa, nada vai nos tornar dignos. E o milagre parte disso. Porque a gente tem o costume de vir na igreja e pedir a Deus: Deus, me dá o meu milagre, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tal coisa, já evangelizei, já trouxe tal pessoa para a igreja. Meu amigo, você não é digno. Não tente se dignificar perante Deus. Você nunca vai conseguir. O nosso contexto hoje são pessoas tentando se tornar dignas, esperando um milagre que nunca vai vir. Porque o milagre não vem para quem é digno. O milagre vem para quem se renuncia. E a partir do momento que a gente entender isso, entender que esse traço do centurião foi uma coisa que chamou muita atenção de Jesus, porque de fato ele era uma pessoa muito boa. E se você parar para pesquisar isso na internet, você vai perceber que ele era um cara top. Ele era temente a Deus, mas ele se achava indigno. Indigno de Jesus e na casa dele, está sobre o telhado dele. E quantos de nós precisamos disso? Humildade. Humildade. Porque se você parar também, num contexto histórico, eu estava pesquisando hoje à tarde para falar sobre isso. Porque se você parar para olhar na Bíblia, Jesus entrou em casas de pessoas que também não eram dignas. Mas se você vê a lei daquela época, não era permitido um israelita entrar na casa de alguém fora da sua nação, que não seja israelita, judeu. Então o centurião, de alguma maneira, ele protegeu Jesus. Ele não queria causar alvoroço naquela época.
E meus amigos, o que a gente tem feito com a imagem de Jesus? Reflita nessa noite. O que você tem feito com a imagem de Jesus? O que você tem feito com o peso que você carrega nas suas costas? O que você tem feito com a cruz que você carrega no seu peito, que todo mundo vê? Você é cristão. O que você tem feito com esse símbolo? Uma coisa que chateia muito Deus, e que eu confesso que eu fico muito chateado, porque se você parar em qualquer rede social, você não vai ver um macumbeiro falando mal da macumba. Você não vai ver um espírita falando mal do espiritismo. Mas se você olhar para o cristão, rede social, a igreja é isso, a igreja é aquilo, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Sabe qual é o nosso placar no jogo? 48-0 pro diabo, e todos os gols foi a gente que fez contra. Sabe, meus amigos, nós temos que aprender a proteger a imagem de Jesus, a imagem do Evangelho. Porque como você critica alguém na rede social e você vai lá e evangeliza? Como? Você vai lá e criticou, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é tal, a igreja é tal coisa. Aí você vai evangelizar a pessoa, aí a pessoa fala, a igreja não é isso, não é aquilo, não é tal coisa. O que você estava falando agora cedo lá no Facebook? O que você estava falando no Instagram, no WhatsApp? Sabe, meus amigos, nós só alcançaremos as nações quando nós aprendermos a proteger a nossa bandeira. Que a nossa bandeira é Cristo. O que você tem feito com a imagem de Cristo? O que você tem feito contra a sua nação ou a favor de sua nação? A gente precisa do simples, sabe? Se você parar para ler, e por isso, versículo 7, e por isso ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. A gente precisa do simples. A gente sabe que precisa do simples, mas às vezes a gente prefere o complexo. Às vezes você sabe que você precisa que Jesus faça tal coisa simples, você precisa de uma palavra, mas às vezes você quer que Jesus dê uma cambalhota para trás para todo mundo ver que você está recebendo. Sabe, meus amigos, o Evangelho é a coisa mais simples que tem. E nós temos que entender que a essência de Jesus nunca foi complicar algo. Porque se você parar para perceber, Jesus não é um mágico. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Jesus não é um mágico. Ele não faz as coisas aparecerem. Ele transforma as coisas que já são. Se você parar para olhar, quando ele curou aquele cego, ele foi no chão, pegou o barro, transformou aquele barro em matéria e curou. Se você parar para perceber Deus, quando Jonas estava caído no mar, a Bíblia vai dizer que ele deparou um peixe. Deus não fez aparecer um peixe lá do nada. Ele fez o acaso acontecer. Ele fez aquele peixe passar ali naquela hora. E às vezes a gente pensa que Jesus é um mágico. Às vezes a gente pensa que Deus é um mágico. Que ele vai vir com a varinha e pum, apareceu o seu milagre. Ele vai dar 3 giradinhas, senhoras e senhores, agora o milagre de fulano. Pum. Não. Jesus quer primeiro transformar você de dentro para fora. Jesus quer primeiro transformar o seu caráter, o seu coração, o teu entendimento, a sua mente. E sabe que nada vai aparecer do nada, vai fluir. Porque o Evangelho de Deus e a vida com Deus é como um rio, e ela flui naturalmente. E nós temos que entender isso, que às vezes nós precisamos de algo simples, mas pedimos algo complexo. E outra coisa que a gente tem que aprender com esse centurião, ele pediu algo simples. Porque ele entendia que o que ele precisava era algo simples. Agora, eu vou fazer uma analogia com vocês. Se seu filho, por exemplo, está chegando Natal, seu filho, pai, eu quero um carro, uma casa com piscina, não sei o que, você vai dar para o seu filho? Aquilo? Não, porque você sabe que ele não precisa.
Você sabe que ele não necessita, não é necessidade. Agora se seu filho pedir, pai, eu quero um videogame, eu quero uma bicicleta, você vai tentar dar, porque você sabe que aquilo seu filho vai usar, e aquilo vai satisfazer ele, e aquilo vai ser o suficiente para ele. E o que acontece com nós, a nossa relação com Deus é tipo isso. Às vezes a gente pede coisas extravagantes, mas a gente precisa do simples. Às vezes o extravagante nos destrói. Às vezes o extravagante nos estraga. Às vezes o extravagante nos apodrece. Mas nós insistimos em pedir. Mas na hora que Deus quer levar a gente ao entendimento maior, que a gente precisa de uma coisa simples, a gente precisa ter Jesus no nosso coração, e as demais coisas nos serão acrescentadas, nós fugimos. Basta uma palavra e ele será são. Meus amigos, basta uma palavra de Jesus, você entende isso? Não precisa nem Jesus parar, pregar, falar nada. Basta Jesus passar. Oi, acabou. Você tem noção de quão simples é isso? Você tem noção de quão perto você está daquilo que você almeja, daquilo que você precisa, daquilo que Jesus tem para você? Você tem noção disso? Você tem noção que você não precisa mais dar voltas e voltas, procurando algo em pessoas que não podem se entregar a nada, procurando achar virtude em pessoas indignas. Você tem noção que Jesus está passando aqui hoje? Você tem noção que o homem a qual a Bíblia nos relata que é santo, que é o único homem digno que pisou nessa terra, está passando aqui hoje? É o único homem que pode mudar a história, que pode transformar. É o único homem também que era o único Deus. Você tem noção disso? Que basta esse homem passar, e ele está aqui hoje, basta ele passar e falar uma palavra, e sua vida vai mudar? Basta ele passar e falar uma palavra, e tudo aquilo que te fere, que te oprime, vai sarar? Meus amigos, quando a gente tiver noção disso, nós vamos nos entregar por completo. Sabe qual é o problema do nosso culto hoje? É que a gente não invoca Jesus. É que às vezes o louvor está tocando, a gente acha, não, esse louvor está muito ruim, não vou cantar não vou bater palma, não vou glorificar, não vou participar. Louvor é nada mais, nada menos que a invocação de Jesus. Louvor é um elogio a Jesus. Quando você elogia uma pessoa, essa pessoa logo vem te abraçar. Essa pessoa logo vem te agradecer. Essa pessoa logo vem passar um tempo com você. Sabe, amigos, o problema no nosso culto hoje é que são pessoas querendo algo de Jesus, mas que não querem a presença dele. São pessoas querendo receber algo de Jesus, mas que não invocam o nome dele. São pessoas querendo algo de Jesus, mas não querem ter algo com ele. Você quer o que ele tem para te dar, mas você não quer se relacionar. Você quer o que ele tem para te dar, mas você não quer ser um com ele. Meus amigos, Jesus está passando e basta uma palavra. Uma palavra. Então a gente tem que invocar a ele. E não é difícil, porque a Bíblia vai dizer que eis que estou à porta e bato. Então, Jesus já está preparado para entrar. Basta a nós, cabe a nós apenas um ato, abrir. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir a sua mente. Se esquivar de todo pensamento impuro. E receber Jesus. E basta apenas uma palavra. Se ele entrou, basta apenas uma palavra. Se você deu espaço, basta apenas uma palavra. E ele vai transformar. E ele vai mudar. Ele não vai fazer mágica. Ele vai te mudar de dentro para fora, porque a mudança parte assim. A gente vive hoje um contexto, novamente falando isso, um contexto de pessoas que querem mudança aqui fora, mas um dentro apodrecido.
A gente vive um mundo em que pessoas querem receber o lado de fora, mas o dentro está podre. Jesus primeiro precisa fazer algo aqui dentro, para depois te dar o de fora. Jesus primeiro precisa mudar aqui dentro, para depois te dar o que você quer fora. Um exemplo. Você pega a pessoa que não tem noção nenhuma financeira, a pessoa que sai gastando tudo. A pessoa que sai gastando tudo. Você dá R$1 na mão dela, ela nem cai no bolso. Você vai, essa pessoa ganha na Mega Sena, por exemplo. Se essa pessoa não tiver consciência, mesmo que seja um valor grande, uma quantia grande, essa pessoa vai gastar tudo. E uma hora ou outra vai voltar aonde estava, estaca zero. E é exatamente isso que é a nossa situação hoje. A gente quer algo de Jesus, mas a gente não tem cabeça para ter aquilo que Ele quer nos dar. A gente não tem a mente renovada para aquilo que Jesus quer nos dar. Por isso que a mudança parte de dentro para fora. Porque Jesus quer te dar uma Mega Sena, mas se Ele te der agora, você vai gastar tudo em um dia. Você tem que saber usar aquilo que Jesus te deu. Você tem que saber usar o seu chamado. Você tem que saber usar o seu propósito. Você tem que saber usar o instrumento que Deus te deu. Se é de pregar, use para pregar. Porque tem pessoas que têm o talento, por exemplo, de atrair pessoas, mas ela atrai a pessoa para o mal. Tem pessoas que têm o talento da lábia, sabem convencer, mas elas convencem a pessoa para o mal. Tem pessoas que têm o dom musical, mas elas tocam música para quem? E nós temos que entender isso. Tudo que nos foi dado foi para usar, para a honra e para a glória dEle. E tudo que nós tenhamos que receber vai ser voltado para Ele. Então, meus amigos, a mudança tem que partir de dentro para fora. A partir de uma palavra, a mudança que surge de dentro para fora vai nos fazer a diferença para usar aquilo que Deus nos deu. Porque a diferença do Evangelho é esse. O Evangelho tem tudo que o mundo tem, mas só que ele usa de maneira diferente. O evangélico pode ir na praia, o evangélico pode fazer tudo, mas ele faz de maneira diferente. Muitas pessoas falam: nossa, ser evangélico, tranquilo, você não faz nada. Ser cristão, tranquilo. Mas o conceito talvez pareça tranquilo. Mas você sabe qual é a responsabilidade que Deus deu na sua mão? Você sabe quão pesado é o que Ele deu na sua mão? A gente tem a facilidade de pedir, mas quando Deus nos dá, nós não sabemos como usar. E basta apenas uma palavra, e Ele vai transformar a nossa mente. A nossa mente. Deus não quer transformar a palma da nossa mão para receber. Ele quer transformar a sua mente para saber usar o que Ele vai te dar. E vamos voltar aqui. Porque também sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados sob o meu poder. Algo muito interessante que eu vejo nesse versículo. Versículo 8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Mas vamos reparar no comecinho. Porque eu também sou homem sujeito a autoridades. E tenho soldados sob o meu poder. Antes de você possuir uma autoridade, você é sujeito a uma. Antes de você ter poder, você tem que ser sujeito a um poder. O nosso problema hoje são pessoas sedentas por poder que não conseguem obedecer. O nosso problema hoje são pessoas sedentas por ter uma autoridade sobre os ombros, mas que não sabem obedecer a uma autoridade. O nosso problema é que não há renúncia o suficiente, que não há Jesus o suficiente, que não há fé o suficiente para entender que o reino de Deus é obediência acima de tudo. Então, o centurião disse isso. Mais alguma coisa que chamou a atenção de Jesus, talvez. Eu estou mostrando para vocês aqui hoje alguns traços que podem ter chamado a atenção de Jesus.
Porque as pessoas têm o costume de dizer que quando o centurião falou, basta uma palavra, foi isso que chamou a atenção de Jesus. Não. Jesus viu naquele centurião um caráter parecido com o dele. Porque Jesus não se contenta com as suas palavras. O que você solta da boca para fora, para Ele, mas o que germina aqui dentro, o que está presente aqui dentro, é que chama a atenção dele. Só a gente parar para olhar para Davi. Os irmãos fortes de guerra, mas Deus viu em Davi um coração. E sabe o que Deus quer ver em você? Um coração. Um simples coração. Um simples coração sujeito à autoridade, que renuncia, que entende e que tem fé. Um caráter parecido com o dele. Basicamente, Jesus quer ver Ele mesmo em você. Basicamente, Jesus quer ver um pequeno reflexo dele em você. E nós temos que entender isso. Eu orei aqui no começo, que eu reflita a imagem da tua glória. Então nós temos que entender que o nosso único papel é refletir, é exaltar a fonte de luz. Nós temos que entender isso. Quando você entende que você é espelho, você muda toda a sua posição. Você se posiciona para que o raio bata em mais pessoas. Você entende isso? Quando você é espelho, você se posiciona de uma maneira que você consiga alcançar mais pessoas. Senhoras e senhores que estão me escutando aqui, qual é o seu posicionamento? Será que você está refletindo contra uma parede que não vai acrescentar em nada? Será que você está refletindo num lugar vazio? Qual é o nosso posicionamento? Para qual direção você está apontando? Você está apontando para a ganância, para a casa, para o carro, para dinheiro? Ou você está apontando para Deus? Você está apontando para o mundo que precisa de Deus? Ou você está apontando para aqueles que necessitam? Porque a verdade do Evangelho é essa: amar o teu próximo como a ti mesmo, e ama o teu próximo como Cristo amou a igreja. Então nós temos que refletir esse amor. Entenda isso, você é um espelho, você precisa se posicionar. E essa é a sua função. Esse é o seu chamado. Acima de músico, acima de pastor, acima de profeta, acima de cantor, você é espelho. O seu principal papel é manter o seu espelho limpo, que ele reflita um pouquinho da imagem de Jesus, nem que seja 1%, já é o suficiente. E nós temos que entender isso. Agora o versículo 9 e o versículo 10. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que ninguém ainda em Israel, nem ainda em Israel, tem achado tanta fé. A gente limita as coisas aos lugares. E Jesus já explica isso aqui. Porque o lugar que era para ter fé, ele não achou tamanha conta desse cara. Sabe, meus amigos, não importa a sua posição hoje, não importa onde você esteja, não importa o que você tem feito. Se você tiver algo dentro do seu coração, Jesus vai te achar. Se você tiver um mínimo feixe de luz no seu coração, Jesus já te achou. Meus amigos, não importa se você esteja no lado do inimigo nesse momento. Não importa o que você tem feito, não importa as atrocidades que você cometeu. Importa que tenha algo aí dentro. Um pouquinho que seja suficiente para Jesus te achar. Porque Ele está passando pela cidade e Ele está procurando o coração que Ele possa achar. Ele procura em você, Ele tem expectativa em você, amigo. Ele anseia. Sabe qual é o maior prazer dele? Achar você, encontrar você. Sabe, meu amigo, tudo que você tem feito não anula o amor de Jesus por você. Sabe, meu amigo, essa luz, essa voz que você ouve
não faz isso, não faz aquilo, não vai. E às vezes você vai, ou às vezes, todas as vezes você vai e faz aquilo, que a voz te fala ao contrário. Sabe o que é isso? Um feixe de luz, um fogo, uma chama, uma faísca, que já é o suficiente para Jesus. O que Ele tem encontrado em nosso coração? A verdade é que Ele tem procurado. E sabe que em Israel Ele não achou tamanha fé. Ele teve que ir para fora para poder achar. Sabe, meu amigo, quando a gente delimita a glória de Deus apenas para a igreja, nós temos que entender isso. Igreja não é lugar de santo. Igreja não é lugar de você, vou me exaltar agora, vou chegar perto de Deus. Não, você tem que viver uma vida perto de Deus lá fora. Fora de Israel. Fora de Israel, quem você tem sido? Porque Deus tem procurado. Ele procurou em Israel, mas Ele viu alguns corações que talvez estejam fingindo alguma coisa, alguns corações que talvez estejam encenando, alguns corações que talvez estejam não tão verdadeiros. Mas Ele procura lá fora, e dentro de um quarto escuro, sozinho, ajoelhado, chorando, Ele acha um coração. Encostado numa cama, chorando sobre um travesseiro, Ele acha um coração. Um coração que muitas das vezes nesses bancos Ele não achou. Um coração que muitas das vezes nos palcos, nos altares Ele não achou. Um coração, meus amigos, que é difícil de achar, mas que é possível. Ele não se cansa de procurar. Ele está procurando você. Ele quer você. Sabe o que Ele quer? Ele quer você. Você. E você tem que deixar esse coração, essa chama fluir dentro de você, de dentro para fora, causando mudança. E se a gente parar para olhar para o versículo, a reação de Jesus foi ficar maravilhado. E o que o centurião queria desde o começo? Apenas uma palavra. Agora a gente vai para a palavra e a gente vai ver o que Jesus fez. Digo-vos, pois, que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. Eu não escutei a palavra. Não escutei. Eu não escutei, seja curado. Eu não escutei, haja cura. Eu não escutei, vá, ele está são. Não escutei. Apenas uma reação. Apenas uma reação de Jesus é o suficiente. Sabe, meus amigos, a gente anseia e a gente acha que é pouco o que a gente anseia, mas Jesus usa o que é menor ainda para fazer algo gigante. O que para você é um grão de mostarda, para Jesus Ele pega algo menor, 100.000 vezes melhor que um grão de mostarda, e faz algo gigante na sua vida. Mas basta você ter um coração, um feixezinho de luz. Ele consegue fazer algo gigante. Ele consegue transformar um coração inteiro, um corpo, uma alma, uma mente e um espírito. E o que você tem gerado? Qual é a reação de Jesus? Porque se a gente parar para olhar, eu falei hoje basicamente sobre um caráter de um centurião e o que ele estava querendo gerar em Jesus. E no final das contas, Jesus ficou maravilhado. E vamos se pôr nessa posição hoje. Jesus está analisando você. Jesus está procurando você. Ele está dentro do seu coração. Ele está sondando o seu coração. Ele está conhecendo aquilo que você está pensando, aquilo que você está maquinando. E meus amigos, qual é a reação de Jesus? Essa é a pergunta que fica. No final das contas, no final dessa análise, qual é a reação de Jesus? Qual é a reação de Jesus? O que o seu caráter mostra para Jesus? O que o seu caráter gera na face de Jesus? Porque Jesus não vai falar nada, ele só vai falar: em Israel não achei. E pronto, transformou, tá são.
Agora, se você olhar pelo lado dos anciãos que foram lá rogar a Jesus, eles voltaram sem resposta. Eles voltaram sem resposta. Jesus simplesmente ficou maravilhado e falou: nem em Israel achei essa fé. A resposta para eles, qual é a resposta? Jesus não falou, está curado. Não falou isso. Eles pegaram e voltaram e acharam o servo são. Que bom que você ficou até o final desse programa. Recebeu essa palavra? Recebeu a ministração desses louvores? Foi tremendo, não é isso? Muito bom. Agora nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que você será muito abençoado ainda. Ore comigo aonde você está nesse momento. Pai, de graça e de misericórdia, eu quero apresentar cada vida, Senhor, que esteve conosco, que está nos assistindo, que ela receba as bênçãos do Senhor aonde quer que elas estejam. Ó Pai, vai de encontro, Senhor, a cada situação, aos seus familiares, aos seus negócios, que o Senhor esteja abençoando com todas as sortes e bênçãos. Eu declaro sobre cada um a bênção do Senhor e uma semana de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, não é isso? Receber as bênçãos do Senhor. Eu quero convidar você a assistir o nosso programa na Jovem TV, canal 8, Costa do Sol, às 14 horas. Não esquece não, tá? Passa lá, assiste o nosso programa, porque eu tenho certeza que você será muito edificado. Também, se não der para você assistir, você pode ir diretamente ao canal do YouTube. Tenho certeza que é muito fácil, rede social, canal do YouTube. Passa lá, assiste o nosso programa, será a bênção do Senhor. Chame pessoas, divulgue para pessoas que você conhece, amigos, será uma forma de evangelizar muito grande. E também, se quiser nos conhecer a igreja, o nosso endereço está passando aí embaixo. Você vai poder estar conosco, Igreja do Calvário. Nós temos culto às terças-feiras, às 9 da manhã e também às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, domingo, 9 e às 19h30. Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Fique em paz. Profeta! Deus quer te levantar como profeta, mas não é para massagear a lepra de ninguém. É para ser profeta e dizer para o irmão: irmão, eu te amo, mas está errado. Tenhamos a dificuldade, se arrependa, levante a mão para Deus e peça: Senhor, eu arrumei, mas tem misericórdia, meu Pai, eu pequei, me abençoa. Que conta até quando o Senhor está no teu quarto e faz os teus planos, o Deus desse homem fala para ele. Negócio seu, Deus vai te abençoar, tá? Através da sua vida, muitas pessoas virão. Receba a cura, meu irmão. Diga, em nome de Jesus. Amém. Agora!